mais um episódio do Legal Flow Podcast e agora estamos entrando finalmente no segundo semestre. Eu tenho um anúncio para fazer para você. Só falta 6 meses para 2026. Uau! Isso não assusta? Só 6 meses e a gente tem muito ainda para fazer e para entregar para vocês. Mais uma vez estamos aqui com mulheres maravilhosas. Hoje somos nós 4 aqui que temos muito para falar para vocês, abrindo essa temporada de 2026. Um tema super importante que a gente vai De falar 2026 aqui. não, do segundo semestre, Do né? segundo semestre de 2025, é que eu já estou em É isso, 2026. mano, ela é tão acelerada que ela já foi, mas ela voltou, ela já tá aqui de novo. Voltei. Dei um reset, vocês vão entender por quê. Então, no segundo semestre de 2025, e a gente vai falar de um tema super importante, que eu acho que tem tudo a ver com o meio do ano, né? Tudo que você planejou até agora, toda a sua vida, tudo que você faz, todo o propósito que você tem. Você já deu algum reset consciente, deu uma parada nesse piloto automático que a gente simplesmente engata a primeira ali, vai e não para mais, e a gente não tem tempo para pensar muitas vezes por conta da pressão desse caos que a gente vive. Será que eu estou indo da forma correta? E às vezes vem a dor, vem a pressão, vem o caos, e às vezes a gente não consegue perceber que é hora de parar. Então a gente vai falar sobre isso hoje, um tema super importante. Eu acho que todas nós temos histórias para contar e a gente quer começar essa temporada falando de coisas que possam trazer uma evolução espiritual, mental, de saúde para vocês cada vez mais, assim como tem feito com a gente, mesmo no meio do caos, né, gente? Porque a realidade é essa. A gente tem que entrar em flow mesmo no caos. É isso aí. Né? É isso, apesar do caos. Apesar do caos, boa. E é importante dizer para vocês que resetar não é fracasso, né? Resetar é coragem de recomeçar. Recomeçar requer muita coragem, né, gente? Muito. Sim. Porque a gente sempre acha que chegou num período da vida e que a gente, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu já tenho X anos. Como é que eu vou recomeçar? A beleza de recomeçar é que o mundo permite a gente, só que basta a gente ter coragem. A gente tem que ter coragem. E aí a primeira pergunta para as minhas queridas. Primeiro, bem-vinda, Paula. Estava um tempo sem te ver. Pois é, está. Todas Né? nós, Tava de né? férias, todas nós. Tínhamos dado Lívia, reset aqui. Reset de nós mesmos. Exatamente. Nós mesmos. A gente tirou umas Verdade. férias aqui, mas voltamos com tudo. E a primeira pergunta, eu sei um pouquinho da resposta de cada uma delas. Elas sabem de mim também, mas vocês não, então vai ser muita surpresa aqui. Qual foi o primeiro reset que vocês viveram de forma consciente? Aquele momento que você não ficou esperando tudo ruir, acordou para a vida e percebeu que tinha que promover alguma mudança, fazer alguma reflexão, trazer algo diferente na sua jornada. Quer começar, Paulinha? Posso começar. Eu estava com uma resposta na minha cabeça, porque eu tinha pensado no primeiro reset da minha vida. Só que o primeiro reset da minha vida, ele não foi muito consciente, eu não escolhi fazer o reset. Eu tive uma depressão, uma síndrome do pânico, que me levou a uma reflexão e que me levou a uma transformação. Mas o consciente mesmo foi quando, depois das inúmeras mudanças que a gente tinha feito, eu e meu marido, em função do trabalho dele, eu precisei conscientemente parar e dizer assim, por que que eu estou estacionada? Por que que eu congelei nesse cenário? Né? O porquê que isso está me travando da forma que está me travando e eu não estou conseguindo encontrar uma saída para essa situação que eu acabei me inserindo, né? Porque foram muitas mudanças, foram muitos lugares e eu sempre dizendo, ai, que difícil, meu Deus, cada hora num lugar, como é que eu vou fazer minha vida, como é que eu vou continuar minha carreira, cada hora num canto, 6 meses num canto, um ano no outro canto. Quando eu parei, eu disse, não, para, Paula, para, reflete. Tudo bem que está dentro de um contexto que não é dos melhores, porque ninguém quer ficar 6 meses em cada lugar ou um ano em cada lugar e pular para outro lugar e começar tudo de novo. Mas o que tu podes fazer com a situação que tu tens? A situação, ela existe, ela é fato, mas como eu, Paula, vou reagir a ela a partir de agora? Porque até agora ela só fez o quê? Me parar, me indignar, me deixar triste, me deixar travado. Mas e agora que eu tenho consciência de que isso é algo estabelecido, mas que mesmo assim eu preciso de alguma forma fazer alguma coisa por mim, porque eu não fazer alguma coisa por mim está me fazendo mal. Então este foi o primeiro reset consciente que eu parei e disse assim, eu preciso tomar as rédeas da minha vida de novo. E como que eu vou fazer isso? E aí tudo começa com uma reflexão e começa você olhando para dentro. O que de fato está me fazendo mal? O que eu preciso mudar? Onde eu posso mudar? Aonde eu tenho poder de fazer a coisa diferente? Está dentro do meu controle. Não está fora de mim. Porque a gente muitas vezes não pode controlar o externo. Mas o interno a gente tem que controlar. E é quando a gente entende isso e que a gente toma isso pra gente, é que a gente faz
de fato a coisa acontecer de diferente, você recomeça, você tem coragem, você dá aquele passo e você vai uma coisa de cada vez até você conseguir, que foi o que eu consegui, voltar para São Paulo e retomar a minha vida e estar aqui agora. Óbvio que já tem um tempo que isso aconteceu e foi um processo longo, porque foi desde que eu estava em Recife, antes eu abri um negócio online e fui tentando recomeçar dessa forma até que eu cheguei aqui. Foram acontecendo os fatos que me trouxeram até aqui, mas o que aconteceu? Eu parei, pensei assim, não, calma, parou. Nada vai mais me parar, a não ser que eu queira. E aí eu comecei a traçar esse meu novo caminho. Então esse foi meu primeiro reset consciente e graças a Deus que eu fiz isso acontecer. E assim, e você aí que está nos ouvindo, se está numa situação que está te travando, que está te deixando infeliz, que está de alguma forma te fazendo mal, é na tua mão que está o negócio. Você tem que parar, botar a cabeça no lugar, traçar teu plano, ter coragem e dar o primeiro passo. Muito bom. O meu é engraçado, porque eu fiquei refletindo, né? E durante vários momentos da minha vida eu dou uns resets. São cíclicos, porque eu não consigo me ver parada num lugar, fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Então, esses momentos de reflexão me fazem dar uma resetada e pensar o que eu quero dar para frente. O primeiro, sem dúvida, foi a minha ida para Londrina, que eu conscientemente fiz o movimento para um outro segmento na época, porque não tinha vagas para eu crescer e eu queria muito virar executiva. E eu falei assim, não, tá bom, não tem aqui, eu vou para outro lugar. E aí eu fiz um movimento para outro segmento da empresa e depois de 4 meses me chamaram para ser executiva. E essa vaga foi em Londrina. Então, fato que esse foi o primeiro, assim, que me transformou. Primeiro pela mudança cultural, já falei algumas vezes aqui para vocês. Segundo, pela mudança, por sair da zona de conforto no meu lado pessoal, porque eu saí de perto dos amigos e amigas, eu saí de perto da minha família. Eu passei a ter uma casa, porque eu não tinha nenhuma geladeira, não morava tudo com meu pai e minha mãe, falava, não tinha nada. Então, ter essa responsabilidade de ter o meu lar com o meu filho, sozinho, nós dois, ali foi meu primeiro reset, onde me transformou como profissional e como pessoa. Eu acho que aí, ouvindo um pouco a Paula falando, você antes da Dea falar, tem uma coisa muito de autorresponsabilidade, né? É duro a gente, o que você falou, só você vai poder mudar a sua atitude, só você vai poder mudar a sua condição no momento. É duro muitas vezes, porque cada um tem uma circunstância ali que é mais complicada que a outra. Mas é melhor ser duro, porque é a pura realidade. A gente sair daquele vitimismo. Porque o vitimismo é gostoso muitas vezes. Não é que é gostoso, é uma zona de conforto que a gente fica penalizado e aí o tempo vai passando. É uma cilada, na verdade. É uma cilada. O crescimento, cilada. Ele só acontece fora da zona de conforto. Então, quanto mais confortável a gente tiver, mais a gente tem que repensar, resetar, falar assim, opa, tá muito confortável aqui, será que eu realmente estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Exato. E não só a zona de conforto, mas a questão do automático, né? A gente acaba se acostumando até com a coisa ruim. Com certeza. A gente tá com incômodo, não tá legal, mas a gente se acostuma, porque aquele nosso dia começa assim, termina assim, pronto. Normalmente então, a gente tem que parar mesmo e chamar a atenção da gente mesmo. Aí vocês trouxeram muito a questão aí da coragem para fazer as mudanças, as duas histórias. Eu vim pensando o que eu poderia dividir com vocês de vários resets que eu já fiz na minha vida, né? Primeiro que realmente para a gente mudar tem que ter muita coragem, quando eu falo no âmbito profissional como pessoal, né? Várias vezes eu recomecei em momentos que eu me sentia muito acomodada, em que eu realmente deveria mudar e resetar de uma forma radical, até para que a minha carreira pudesse fluir mais, né? Então, acho que esse é um primeiro grande recado que eu deixo aqui para as pessoas que têm medo de mudar a carreira, que não tenham, que tenham essa coragem de resetar, de começar de novo, de querer aprender tudo novo. Acho que eu contei isso várias vezes. Eu acabei de resetar minha vida nessa parte profissional, né? Saindo de uma área, de uma vida toda em CX para trabalhar com comercial. E eu tenho visto que a mudança foi cada vez mais assertiva, porque o CX ele está em qualquer lugar, né? O cliente ele está aqui entre nós somos clientes, então não importa se eu estou no comercial, se eu estou no financeiro, se eu estou no atendimento, tudo é atendimento ao cliente, tudo é customer experience, né? Então, primeiro, ter esta coragem de mudar é isso.
você vai poder sempre buscar dentro de um novo espaço algo novo e aprender o que você nunca tenha feito. Agora, um grande reset que eu fiz na minha vida de forma pensada foi quando eu saí de Campinas e vim para São Paulo, né? Porque eu já há 13 anos, né, de estrada, viajando, muito cansada e nunca tive esta coragem de mudar para que eu não impactasse a família, porque a gente pensa, né, como vai ser a família num lugar em que eles não estão acostumados. Então, por que que eu tive que ter muita coragem para essa mudança? Foi uma vida toda na minha cidade, em Campinas. Eu deixei família, eu deixei amigos, deixei tudo. Tudo que eu tinha estava lá. E eu vim para cá com a minha filha e nós não tivemos medo de recomeçar com o meu marido e, e poder buscar felicidade em novas experiências. Isso é uma outra dica que eu deixo também. Você busca experiência, busca conhecimento e cresce nesse medo do reset que você fez com você em pequenas coisas que até então você não vivia, como estar junto mais do filho, estar perto do trabalho. É uma felicidade a gente trabalhar perto do trabalho. Para mim, que levava 3 horas para chegar no trabalho, 3 de ida, 3 de volta, hoje eu levo 20 minutos, 15 minutos. Assim, é maravilhoso, não tenho estresse mais de trabalho. Então eu deixo isso porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam de coragem, né? Às vezes para dar este passo, ou de resetar a vida profissional e começar de novo, ou mudar de cidade, ou mudar de estado para poder estar mais perto da família pelo trabalho, pela vida pessoal. Então que não tenha medo, não tenha medo de dar passos. Eu queria fazer só um Pode falar. comentário Eu não falei. em cima aqui do que a Deia falou, que enquanto ela falava me veio na cabeça, é que a primeira coisa dentro de um processo de mudança, de transformação, de recomeço, de reset, eu acho que é você se permitir, né? Porque muitas vezes você tem tantas crenças e que vai, não, mas não dá por isso, mas não dá por aquilo, mas eu não consigo por causa daquilo. Eu acho que você tem que começar a quebrar uma por uma. E eu tinha essas crenças, com certeza, concordo. Eu poderia ter feito isso anos antes e não fiz. Então a gente está sempre aberto a se permitir. Isso é meio clichê, a gente fala muito disso e parece até uma coisa intangível, né? Ah, se permitir. Se permitir como, né? O que é se permitir? O que é se permitir é você estar aberto, é você buscar sempre a evolução, você sempre parar para pensar. Não permitir que o automático tome conta das tuas decisões e te condicione a agir sempre da mesma forma. Sim. Então eu acho que o começo de tudo é você estar aberto, é você se permitir a qualquer coisa. Isso vai muito de encontro a que cada um tem, quando a gente fala que cada um tem o seu tempo para descobrir as coisas, tem muito a ver com se permitir, porque eu posso levar 30 anos, 20 anos, 10 anos para mudar uma coisa que talvez todo mundo esteja enxergando, mas eu preciso estar aberta àquilo, né? Exatamente. Tem clichês que tem, o óbvio tem que ser dito muitas vezes. Eu concordo. Ele precisa, na verdade, ser dito. Às vezes o óbvio precisa ser mais dito do que o que não é óbvio. O que não é óbvio. Verdade. Exato. Perfeito. E aí, gente, falando assim, rapidamente, eu tenho minha linha do meu reset consciente foi muito na linha da Paula, não foi algo assim drástico que aconteceu, uma virada de chave como todo mundo espera, né? Ah, eu já me mudei de cidades, mas não nada a ver com isso, mudança de cidade, mudança de emprego. Meu reset foi muito aqui, né? Foi muito silencioso, foi um processo de reflexão que eu fiz quando eu percebi que eu não podia controlar tudo e todos, todas as coisas, que isso era muito mais sobre o que o outro fazia, muito menos sobre o que o outro fazia, e muito mais sobre como eu reagia, e que aquilo estava me fazendo sofrer, mas não porque eu era uma vítima e os outros eram os algozes, e sim porque eu não posso controlar o outro, eu tenho que saber como reagir. Então, a partir do momento que eu aprendi a controlar, regular como eu reajo diante das coisas, o comportamento do outro passou a não me incomodar mais. Eu não posso controlar a forma que Lívia vai pensar, que Lívia vai agir, o que ela quer fazer, como ela vai pensar, como é que ela vai estruturar as coisas. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, ela tem a base dela, a vivência dela, Andréia, você, outras pessoas têm. Então, cada um tem uma jornada totalmente diferente do outro. Então,
não tem nem como eu julgar e nem como controlar. Lógico, a gente ainda erra, eu com certeza erro, mas eu já não sofro, eu sofro muito menos. E eu tenho percebido isso, e foi uma jornada muito silenciosa, não foi uma virada assim de chave, não. Foi algumas coisas que foram acontecendo e eu posso dizer que a virada foi assim de 2024 para 2025. Foi assim, eu preciso mudar isso porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E para ser feliz, você precisa realmente se permitir e entender tá o que disposta. Não, Porque que você, às vezes, entender o que te faz mal, né? ficou disposta Estava. a viver isso. Então, às vezes, E assim, outra é coisa, legal. o orgulho também. Para Eu gente ia fazer falar isso. pra gente fazer um reset, eu acho que para O ego, qualquer né? caso, o ego e o orgulho, ele Tem que precisa tá fora. cair A um gente pouco. tem que abafar um pouco isso, né? O ego, que acha, eu sei tudo, nossa, mas eu cheguei até aqui sendo assim, por que que eu vou mudar? Exato. Já consegui tanta coisa sendo assim, por que que eu vou fazer diferente? E a gente ouve isso de muita gente, De né? muita gente. Muita gente, Mas muitas sempre vezes foi, o que te eu trouxe até sempre aqui fui assim. Mas mas não vai te levar a outro lugar. Exato. você vai continuar nesse mesmo lugar se você continuar sendo assim, né? Esse é um ótimo conselho que a gente deixa para as pessoas. Não é porque você sempre foi assim, ou porque aquilo sempre foi assim, que você não possa mudar, não possa experimentar o novo E eu acho só e juntar tudo isso para mudança, E eu entendeu? acrescentaria mais um ponto aqui. Se muitas vezes o que a Michelle falou assim, é mais sobre o que o outro tem de vivência do que sobre, né, como eu reajo, que vai fazer diferença para mim. Porque às vezes a pessoa nem quer ser ofensiva, mas às vezes pra gente, na nossa educação, com os nossos valores, soa ofensivo, né? Então, é importante também a gente às vezes conhecer o lado do outro e também falar assim, cara, tudo bem, a pessoa talvez tenha aí uma dor que eu não conheço, e essa dor faz, às vezes, ela ser grosseira ou grosseiro, mas eu não vou assimilar isso, não. Fica aqui, ó, pra cá, pra fora, Cada sabe? um Dentro tem da a minha sua casa não lente, entra, né? É isso. Cada um tem a sua lente e reage às coisas de acordo com como vê, como entende. E assim, eu não posso controlar o outro, mas eu posso decidir não me perder por causa da atitude do outro. Acho que é isso que eu tenho trazido para minha vida. Perfeito. Né? Perfeito. E, de certa forma, que causa muitas dores em vários Só relacionamentos. queria botar né? só mais uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. A gente vive um momento, né, que a informação ela tá em todo canto. Uhum. Se você não tem dinheiro, não tem grana para pagar um mentor, que eu acho que ajuda muito, né, a gente a refletir, porque é muito a gente com a gente mesmo, a gente consegue encontrar respostas, mas quando tem alguém ali te instigando também, te ajuda muito às vezes na convivência, eu acho que nós quatro, por exemplo, a nossa convivência, ela nos instiga a muita coisa. Né? Porque a gente vai se percebendo, por que eu reajo sempre assim? Por que eu sou sempre do contra? Por que eu sou sempre assim? Por que eu faço sempre... Aí tu começa a dizer, cara, não precisa ser assim. Aí a gente vai... Então, se às vezes você não tem grana para ter um mentor, experimenta ouvir quem tá perto, experimenta ouvir como as pessoas reagem ao que você faz, né? Para prestar atenção. É muito bom você sair do automático e olhar de fora. Né? Como se você fosse um observador e não você mesmo, né? Te coloca no lugar de observador de ti mesmo. E aí eu acho que isso te ajuda a fazer muita reflexão. Né? Eu ouvi uma vez da Vânia Bezerra, ela falou isso, que algumas vezes ela ia para algumas agendas, até com gravador, para ela se perceber depois, uma autorreflexão, se ela estava sendo assertiva, se o tom de voz dela estava legal para ela, né, se posicionar de forma positiva, né, e não agressiva, porque às vezes a reunião tinha muitos homens e ela tinha que ser mais, para ser ouvida, ela tinha que falar mais alto. Então, isso me fez, eu nunca esqueci essa frase dela, né, que eu acho que é bem importante a gente parar e refletir sobre a gente também. Que isso é um reset, né, diário às vezes. Totalmente. E antes da gente pular, porque esse tema realmente ele é muito rico, pular para um outro tema, eu vou trazer um pouco para o lado dos relacionamentos amorosos, que eu acho que pode ser uma dor de muitas mulheres e muitos homens, né? As pessoas se compreenderem ali. Às vezes você está numa conversa que o outro não te entende, porque cada um está numa sintonia diferente, né? E aí, há muito tempo atrás, eu tinha uma psicóloga maravilhosa, a Nina, e ela falou para mim uma coisa que me fez uma virada, foi um reset que eu dei na minha vida. Eu acho que até a Lívia sabe que ela sempre relembra isso. Você que me lembra isso, porque eu já tinha me esquecido. De vez em quando você me lembra, você vai recordar. Eu sofria muito porque eu me doava da forma que eu achava que eu me doava, que eu me dava demais e que eu fazia tudo e que eu queria ter o reconhecimento do outro, eu queria ter o amor do outro, o carinho, a atenção, sabe, o afeto, e não vinha isso.
E aí eu ouvi, sabe, um tonel bem grande assim e um baldinho. Talvez o amor que você tenha para dar, o que uma pessoa tenha para dar, não necessariamente eu, pode caber num tonel bem grande, numa piscina que seja. E todo o amor que a outra pessoa tem para dar, pode caber num baldinho bem pequeno, é tudo que ela tem para dar. E aí vai muito de você não colocar a sua felicidade também na mão do outro, entendeu? Porque às vezes a pessoa só tem aquilo para dar, ou às vezes aquela pessoa que só tem aquilo para dar é você. E sabe, e o que é Né? pior, né? A gente acha que o problema tá na gente. Quando na verdade tá no Sempre. outro. E vai fazer terapia O e outro é tal. bugado, o outro não tem pra dar, o outro tem Aí questões, cai ele na, sabe dar. e cai no exercício, Aí tipo assim, eu não sou de, boa o de suficiente porque observar ele não tá para dando. fora, como você falou, né? Que E- a maioria das pessoas, e eu acho que todos nós aqui várias vezes já cometemos esse erro, né? De Sim. achar que o problema nunca é a gente, E a né? gente se desdobra Eu em acho que mil. acho que com o tempo a mulher ela amadurece muito também para poder ter essa leitura de que o problema não é você e sim o outro. Mas isso vai tempo, tá? Só que isso aí também é um jeito de se permitir ter coragem de se colocar para fora da situação e começar a observar. Deixa eu ver, é comigo? Não, não. Fala muito mais do outro do que de mim, Sim, né? Exato. E aí, falando um pouco sobre isso, sobre as pessoas terem mais, outras pessoas terem menos, cada um ter sua jornada, para se permitir, como a Paula falou, para a gente fazer o reset, a gente precisa muitas vezes desaprender, né? Aquela coisa que Dea trouxe, eu fui sempre assim, e sempre deu certo assim. Aí, meu amigo, se você acha que já aprendeu tudo o que tinha que aprender, é difícil. Pois é. Então, a pergunta que eu faço para vocês, baseado nesses resets que vocês vivem, viveram e vão viver, qual foi a história, ou qual foi o tema, qual foi a atitude que vocês precisaram mais desaprender para voltar ao prumo, à evolução, ao seu equilíbrio, a se reencontrar? eu tenho uma história muito recente que toca profundamente o meu coração e que transformou a minha vida, né? É uma história atrelada à fé, à religiosidade, à espiritualidade. E eu sempre fui uma pessoa católica, fui batizada, sou católica, sempre acreditei em Deus, sempre tive uma conexão com Deus. Eu achava que eu tinha, pelo menos, uma conexão com Deus. Só que coisas vão acontecendo na vida da gente, e eu vou falar uma coisa para vocês. É duro ir ficando velho, mas é maravilhoso amadurecer. Né? É maravilhoso a gente ter uma maturidade, a gente conseguir se perceber de uma forma que a gente consegue realmente mudar crenças e mudar e dizer assim, nossa, como eu estava errado o tempo todo, né? E aí nesses processos que a vida vai fazendo com a gente, perdas que a gente vai tendo, nossa, perder um pai, isso transforma em ser um baque que te transforma para a vida inteira. E uma perda como essa, ela me endureceu. Quando eu perdi meu pai, eu passei por um processo de endurecimento. Um processo que eu disse agora. E não foi consciente, esse reset não foi consciente. Eu não disse assim, agora eu vou ser dura porque agora eu tenho que ser. Não, pra eu. Pra se proteger, Eu talvez. acho, um instinto de sobrevivência. Eu digo, agora eu vou, né? Aí a pessoa. Aí Não tu tem o vai. meu super-herói que me salvava E de aí tudo. agora eu sou minha autoproteção, né? E aí eu fui passando por esse processo, só que chegou um ponto que eu parei assim, nossa, mas eu tô estranha. Eu não sou mais eu. Eu sentava para ver o filme que antes me faria chorar litros, eu já não chorava mais. Se alguém chegasse para desabafar comigo, coisa que sempre fizeram, porque eu sou uma boa ouvinte, né? Eu tenho muita empatia, eu já dizia, ai, gente, Tem paciência. a vida é isso. Vai ficar triste um dia, essas coisas vão acontecer e a gente tem que saber lidar. Tipo, eu não dizia isso pra pessoa, mas ficava na minha mente, né? Então eu disse, nossa, tá tudo muito estranho, eu não sou mais eu e eu não tô gostando dessa pessoa. Eu realmente não estou gostando e aí eu parei, me coloquei como observadora de mim mesma e disse, Paula, tens que fazer alguma coisa. E aí é que a bênção aconteceu, né? Para não dizer milagre, talvez. Alguma coisa, mas você precisa de uma reconexão com Deus. Você precisa de uma reconexão com Deus, só que tem um detalhe. Aí por isso que eu acho que alguém falou comigo. Não é na Igreja Católica que você vai encontrar essa reconexão com Deus. Você vai encontrar essa reconexão com Deus em outro lugar. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu digo, eu preciso encontrar que lugar é esse que eu vou encontrar essa reconexão com Deus. E comecei a tentar me conectar com Ele, ouvindo louvores e sabe, tentando me emocionar e orando
mas eu me sentia estranha. E aí chegou um dia que, conversando com uma prima minha, ela me disse, olha, eu vou numa igreja evangélica, se tu quiseres ir, vamos. Não consegui ir com ela, mas ela me disse qual era, eu fui num outro horário e, nossa, eu desabei. Eu desabei no sentido de me derrubar mesmo, de derramar em Jesus. Né? Eu criei uma conexão e eu criei um amor e eu consegui aprender muito mais sobre ele. Eu achei que eu conhecia, que eu sabia, mas você entrar na intimidade, você conhecer a história, você conhecer e começar a entender a Bíblia, você começar a entender o Evangelho, isso transforma de uma forma sobrenatural mesmo. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, mas só quem experimenta de verdade essa transformação, quando ela vem da fé, quando ela vem de dentro, que ela transborda e que tu te preenches do Espírito Santo e que aquilo muda o teu olhar, inclusive, não só como as pessoas te veem, mas como você vê o mundo, como você vê o outro, como você se vê. E você vê que você não é nada, que quem está no controle de tudo é algo muito maior. E quando você tem essa fé e você confia e você entrega, tudo se transforma. Tudo fica muito mais leve, a ansiedade ela baixa, o medo ele diminui e você vai aos poucos transformando isso. E as tuas relações, pelo menos lá na minha casa, na minha família, vem melhorando de uma forma considerável, né, durante todo esse processo. Então, o último reset, que aí foi levando a pergunta que tu fizeste, né, com relação à crença, foi essa de que antes eu achava que eu tinha uma conexão com Deus, eu acreditava nisso e que eu vi que na realidade eu conhecia Deus, mas eu não era filha dele, íntima dele. E você não tinha, não é exemplo, sua família devia ter uma religião e tal, mas você não tinha esta vivência na sua família, foi uma coisa que você descobriu agora. Eu tinha na igreja católica, a gente chegou a frequentar missa e tudo mais, mas não era um negócio assim que te tocava, que me tocava. O Espírito Santo não tinha te tocado não, até ali. Ele não, eu nunca tinha sentido. Gente, por isso que eu digo, eu achava que eu tinha uma conexão, mas quando você sente aquela coisa do Espírito Santo, que uma coisa te preenche e que as lágrimas elas vêm, que você simplesmente se ajoelha. Eu não me ajoelhei porque eu disse, eu vou me ajoelhar, eu me ajoelhei. Porque aquilo tomou conta de mim. Eu me arrepio, porque é totalmente involuntário. Não, eu, sem dúvida, eu acho que é um relato de, assim, é uma desconstrução para uma reconstrução. Não sei nem explicar. Foi uma mudança que a gente convive com você. O antes e o durante. E realmente foi o desaprender para aprender de novo, não tem uma explicação. Foi. E o que foi mais legal é que isso não aconteceu só comigo, né? E o meu marido veio junto, a gente foi para a igreja juntos e ele sentiu. Eu não precisei convencê-lo, eu não pedi, implorei, ele foi e da mesma forma do que ele também foi tocado. Então, isso que é maravilhoso. É maravilhoso. Porque a gente uma comunhão, né? Às vezes a gente vive com alguém, a gente não está na mesma sintonia. E eu mesma com ele, em muitos momentos a gente não estava na mesma sintonia. Sim. Então, nesse momento, a gente conseguiu sintonizar. E a grande dificuldade que a gente teve, a maior, durante o tempo todo de relacionamento que a gente tem, que a gente está caminhando aí para fazer 17 anos juntos, era a comunicação. Era a gente conseguir ter uma comunicação que eu conseguisse me fazer entender e ele também de forma fluida. Não que a gente não conseguisse, mas muitas vezes tinha muita batalha até a gente conseguir chegar no consenso. Hoje é fluido, por quê? Porque a gente tem o mesmo norte. Hoje a gente sabe quem tá ali em cima da gente. Quem que a gente quer encontrar? Quem que a gente quer imitar, né? Então a gente sabe quais são as leis, o que que tá dentro desse contexto. Então pra gente é muito mais fácil hoje se entender, porque a gente fala a mesma língua. As conversas mais difíceis que a gente sempre evitou de ter, a gente está conseguindo ter agora. Porque hoje a gente fala a mesma língua e a gente respeita o sentimento um do outro porque a gente entendeu como deve ser. Então, é uma transformação muito difícil de colocar em palavras e é de um tamanho, de uma abrangência muito grande, muito profunda. E que bom que foi junto com ele, né? Que foi junto com... que a família é muito importante nesse processo. Né? E a gente falou um pouco antes, né? Que o resetar não é deletar, né? Não. Você
é o que você foi, mas você está se permitindo trazer novas experiências de coisas boas para ser uma Paula nova. E é Assim, isso, né? eu ainda não me É isso. batizei, mas o batismo é exatamente isso. Quando eu me Então, batizar, eu morri para a vida antiga e é. renasço para uma vida nova. E Eu tô louca por aqui esse dia, mas ainda não consegui estaremos lá me com batizar. você, se Deus Ah, quiser. se Deus É. quiser. E eu acho que esse passo, né? Eu vou falar um pouco disso na minha vida, mas eu vou trazer um pouco para o trabalho agora, né? Para minha vida profissional. Eu sempre tive uma crença, me lembro muito bem, saindo de Campinas, vindo trabalhar em São Paulo, né? Aquela empolgação, sendo promovida, né? De que eu tinha que fazer muito, entregar muito para alguém valorizar o que eu estava construindo ali. Eu tinha que dobrar sábado e domingo, eu tinha que trabalhar das 7 às 10 da noite, como se fosse muito bonito você mostrar horas para que alguém te valorizasse muito mais, além do que você Pelo já seu tinha, esforço e do não seu pelas suas esforço. entregas, né? Exatamente. Então, eu tinha isso tão forte na minha mente, né, que por muitas vezes eu fazia entregas assim ótimas e eu nunca comemorava. Nunca, gente. Foram anos vivendo isso. E engraçado, não, você ainda vivia esse formato ainda numa insegurança, porque eu dentro de mim eu ficava assim, ai não, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso. A tua mente Boicote. te sabotando o tempo todo, sabe? O tempo todo alguém falando com você que você é ruim, você não, né? E eu sei que muita gente passa por isso, né? Quando eu comecei a olhar para mim e me dar valor para mim, eu fiz, lógico que eu tive que ter uma experiência muito dura para viver isso, né? Eu não vivi isso assim, vou pensar, upa, não. Eu tive que perder algo para eu poder dar valor a outra coisa, né? E quando eu vivi isso, e foi muito duro para mim, eu pensei, não, eu tenho muito valor. Não só pela profissional entrega que eu faço, mas eu tenho muito valor pela pessoa que eu sou, pela, pelo meu relacionamento, pelas pessoas que convivem comigo, que são felizes em conviver comigo. Quando eu iniciei numa outra empresa, eu entrei tão madura, tão forte, que foi assim uma virada de chave na minha vida. É como se eu tivesse uma virada de uns 15 anos de amadurecimento, assim. É que você já entrou se valorizando. É Já não tinha isso. alguém do É passado que exatamente viu você isso. sem se valorizar. As pessoas, muitas vezes, a gente não para prestar atenção na gente, dar valor para o que a gente faz e o que a gente é, né? E eu falo isso por mim, o quanto eu não me valorizava, o quanto eu. Por que eu tinha esse medo de me deixar de ser quem eu era para eu ser uma nova pessoa? Para eu ser uma nova profissional, uma nova Andréia, uma nova entrega, criar coisas novas, viver muito mais intensamente tudo aquilo que eu sabia, ensinando os outros e aprendendo, porque a gente está numa roda aprendendo o tempo todo. Então, isso foi tão maravilhoso que me trouxe até aqui. Hoje, eu olho para mim e eu me sinto de verdade assim: primeiro, eu não sei nada, eu tenho que aprender muita coisa e aprendo com elas aqui o tempo todo, aprendo com as pessoas que convivem comigo o tempo todo, mas eu sou uma pessoa de coragem. Eu sou uma mulher de coragem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Ah, não vai dar certo isso. Alguma coisa vai acontecer que vai dar certo. Deus vai agir. Eu estou fazendo bem. Eu estou num passo certo. Tenho o meu esforço. Eu estou me permitindo dar esse passo para esse esforço. Então eu acredito tanto nisso que você acaba seguindo, indo em frente, não tendo medo de mudar, de se permitir mudar. É. Exatamente isso. E como tu falaste anteriormente, né? Resetar não é deletar quem você É. é atualizar quem você se permite ser. Isso mesmo. Eu falar de desaprender sobre mim, né? Na verdade foi duro, assim, esse desaprender. Porque eu vi que até um momento ali que eu, talvez na minha estada no Rio de Janeiro, eu achei que eu era dona de tudo, assim. Achava que, apesar de sempre ter uma conexão bacana, assim, com Deus, eu falava, não, eu sou
controlo, eu mando tudo, e eu vou fazendo minha vida como eu tinha feito até ali. Minhas mudanças, meus movimentos, todos foram, tipo, planejados. Não foi nada inconsciente. Foi tudo, tipo, programado para acontecer da forma que eu desejava. Chegou um momento ali que aconteceu um problema com meu filho, que eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu podia fazer era acreditar em Deus e pedir que Deus me desse sabedoria para eu entender por que eu estava passando por aquilo, e ele também, e me desse norte para eu agir, né? E, cara, ali, a partir daquele momento, Deus entrou na minha vida, assim, de uma forma avassaladora. Eu também me emociono de falar porque todos os dias, eu tava de joelho, assim, rezando e pedindo a Deus que me mostrasse, assim, qual que é o caminho, o que que eu precisava aprender, que eu não era dona da situação, que eu não tinha controle de tudo. E a partir dali, daquele momento, esse aprendizado, por mais que eu sempre entreguei para Deus assim meus movimentos, eu vou para aquele lugar, Deus, sob a sua vontade, me leva. E aí, nesse momento, foi muito mais forte, porque não era comigo, era com o que era mais importante para mim, que era o meu filho. E ali eu falei, cara, você como mãe, até aquele momento, você fazer tudo e você saber que você resolvia tudo. E naquele momento você fala assim, cara, já é um adulto, eu já não sou mais dona da situação e você pode fazer orar. Mas assim, foi uma mudança também tão importante para mim, essa minha intimidade com Deus, porque a partir dali, logo depois eu fui para Aracaju, também achando que eu era retada, e que meu marido ia atrás de mim, e que eu ia achar um emprego para meu marido em Aracaju. Aracaju. Ele tinha ido, ele tinha ido estudar nos Estados Unidos, né? E meu filho estava terminando a faculdade no Rio. Eu falei, não, meu filho sempre foi comigo, ele vai. Nenhum dos dois. Eu estava num apartamento de 170 metros quadrados, lindo, sozinha. Porque, mais uma vez, eu não controlava a vida dos outros. O máximo que eu podia fazer era controlar a minha. E ali também foi a minha intimidade com... No meu caso foi na igreja católica, mas assim, todas as terças-feiras que eu ia para aquela missa de cura e que eu me ajoelhava e eu chorava todas as terças-feiras, não tinha uma que eu não chorasse. E a partir dali, eu aprendi também que eu não sou, além de não ser controladora, que eu não sou feliz sozinha. Né? E aí foi, de novo, meu pedido para Deus, me ensina o que eu tenho que aprender aqui. E aí, uma vez eu tinha vindo para uma reunião aqui em São Paulo, e eu caminhando assim na rua, aqui na Berrine, indo para o escritório, eu falei assim, vou procurar uma diretora que tinha sido minha diretora antes, e ela vai me ajudar. E eu sentei na frente dela e falei assim, e ali, obviamente, eu estava conversando com Deus, quando eu tive esse insight. E aí eu sentei na frente dela, e aí eu conversei com ela, falei assim, tá tudo bem, não tem urgência, mas eu preciso vir para São Paulo. Porque aqui era o único lugar que eu enxergava que, assim, estaria de novo a minha família. O meu filho viria, que ele gosta daqui, foi super feliz aqui, e o meu marido poderia, em algum momento, no mínimo, eu ia estar mais perto. Porque naquele momento, meu marido estava em BH, meu filho no Rio e eu em Aracaju. No mínimo, a gente já está mais próximo para os finais de semana. E aí, logo depois que eu vim, veio a pandemia. E aí, por sorte, meu marido veio na sequência. Então, eu fiquei 2 meses sozinha aqui, e o meu filho formou e veio. Então, eu tive que desaprender que eu não controlo nada. E que Deus está no controle de todas as coisas. Desaprender que você controla tudo. É. E aprender que você não controla nada. É isso. É isso. E uma coisa que eu acho interessante é que não importa o caminho, É. o importa é a conexão que você faz com Deus, né? Se é na igreja católica, se é na igreja Com evangélica, certeza. se é dentro do teu quarto, se você Importante tem você- essa, Importante você estar se você tem essa junto dele. essa conexão dentro do teu quarto, no banheiro, onde quer que seja, É a tua é conexão a tua com Deus. conexão, não importa a É. religião, não importa. Com certeza. E Primeira vez que eu me emociono aqui nesse podcast. Mas eu vivi um pouco essa fase junto com você. E ouvindo também, tive, assim, não foi o prazer, né? Mas eu pude estar do seu lado
foi Me bom, dá né, colo. com você e pude viver isso com você, não vou esquecer, porque são coisas que me marcam, né? Essa mudança da Dea também, independente, foi profissional também, mas ela teve que sair da zona de conforto. E uma coisa clara, a gente não tá aqui só para, porque a gente acha que ser feliz é o tempo todo você tá no lazer, É. no conforto, sempre sem esforço, sem desafio. Não, a gente, para evoluir aqui, tem que ter desafios. E, de fato, com o que vocês trazem aqui, para mim fica claro que, às vezes, a gente precisa se sentir impotente para encontrar fé, seja onde for. É. Porque se a gente continuar se sentindo maioral, a gente vai continuar achando que sabe tudo e isso nos afasta dessa conexão com Deus. Exato. E assim, toda parte, todo momento, eu acho que nós 4 aqui, e assim, lógico que a gente tem que respeitar, tem gente que não pode não acreditar em Deus e tal, mas para fazer um reset, é muito difícil você não ter uma conexão com o espiritual. Que eu acho que é o próximo passo aqui da pergunta para vocês, né? Então, na vida que a gente tem, tudo que vocês estão contando aqui mostra um momento de caos. A gente, no flow aqui, a gente viveu o caos e o flow, apesar do caos, como a Paula falou. Então, mesmo nesse dia a dia corrido, nesses momentos de dificuldade, de perdas também, que é a única certeza que a gente tem, que a gente, infelizmente, eu ouvi que a saudade é a... Ai, não sei se É a era... sorte de ter sido amado, de ter amado alguém. Não, acho que é como se fosse o pesar, a coisa que a pessoa passa por ter sido tão feliz, De a ter sido saudade. Eu não feliz, lembro como é que é o ditado. Mas é mais ou menos isso. Mas infelizmente é assim que a vida é. Então, mesmo a gente com rotina. Ninguém sente saudade do que não foi bom. Do que não foi bom. Então, por isso que você tem que estar presente. A gente fala tanto da presença no flow, porque amanhã a gente pode não estar aqui, né? Então, mesmo com rotina, com boleto, com compromisso, com loucura, com estresse, como a espiritualidade, acho que você falou um pouco, mas assim, mas no dia a dia, como é que ela se manifesta para você? Então, antes desse meu processo, eu sempre acreditei que eu tinha uma intuição muito forte. E que essa intuição, ela me guiava. Eu chamava de intuição, porque eu não era tão íntima, né? Apesar de acreditar em Deus, eu achava que era uma intuição que me guiava. Hoje, dentro desse... Nossa, gente, é maravilhoso. Hoje, quando acontece alguma coisa, o caos se instala, acontece uma situação, eu olho para aquilo, o que antes talvez eu tivesse um julgamento imediato, ou condenasse alguém imediatamente por o que estava acontecendo, hoje eu olho e não concluo nada imediatamente. Né? Hoje eu busco um entendimento maior. Eu posso até criar um juízo de valor sobre a coisa, mas com certeza as coisas vão se clareando com o tempo na minha cabeça. Há uma oração que eu faça, há uma conversa que eu tenha com Deus, que antes eu ouvia as pessoas dizendo, não, eu conversei com Deus porque eu ouvi Deus dizendo, como assim? Eu tinha uma conexão com Deus, mas eu não tive o prazer ainda de ouvi-lo. Mas eu não sabia que a minha intuição era Deus falando comigo. Então, agora eu tenho consciência. Muitas vezes quando eu tenho um insight, uma ideia, uma vontade, agora eu sei de onde ela vem. Né? Quem que está me dando esse insight, essa vontade. E impressionante que eu consigo ter a diferença do que é a minha cabeça pensando e o que é essa coisa vindo de algum lugar me dizendo, Paula, não é bem por aí, é por aqui. Então hoje é no silêncio. É no silêncio, é ouvindo meu louvor, é na academia, fazendo meus exercícios com louvor no ouvido, e a coisa vai, e a coisa vem naturalmente, não preciso fazer força. É natural. É natural porque eu não fico naquela ansiedade. Né? Aconteceu tal coisa, na hora vem aquilo na cabeça. E muita coisa, eu acho que nessa loucura que a gente vive, a gente glamoriza muito, né? Rapidez, preciso fazer, tem que entregar, ansiedade. Gente, isso breca tanto a criatividade, isso breca tanto o mágico, o divino. Porque você faz às vezes porque tem que fazer, tem que entregar, porque está pedindo, tem que ser para ontem. E poderia ter sido tão mais estruturado. Mas o mundo está assim, né? Tudo tem que ser para ontem. E aí o que eu tenho tentado é dizer, Deus, assim, às vezes não dá para esperar tanto tempo, né? Tem que ser um pouquinho mais rápido, porque o mundo não está me esperando. Mas é muito no silêncio mesmo. No silêncio e sabendo exatamente onde procurar. Eu vejo aí também muita nessa história que você fala, e que a gente tem falado aqui, muita autoconfiança. Porque quando a gente não confia na gente, no nosso taco, a gente tem muita insegurança, né? Também estou dizendo que você tem, mas eu estou falando por mim também. Quando a gente tem muita insegurança, a gente não se ouve, não
a gente não dá espaço para essas vozes que a gente sabe diferenciar bem, sabe que você está nesse processo. Então, a autoconfiança ela é fundamental. E eu se valorizar, que é o que você falou, né? Aprendi a me valorizar também. Acho que tem todo o processo para a gente chegar nesse... Mas por isso que eu falei anteriormente, envelhecer, não vou dizer que envelhecer, uau, é muito legal ficar velho, ficar perto de morrer. Não, não é legal envelhecer. Mas é muito lindo, é muito mágico, é muito incrível a sabedoria, o que a maturidade te traz. Nossa, E a tua autoconsciência, e você saber exatamente quem você é, entendeu? E se o outro acha ruim o que você é, problema do outro. Se o outro acha que ele tem que ser... libertador, né? Nossa, libertador, se a pessoa acha que tem que ser kamikaze, que seja kamikaze, eu não sou kamikaze, tá tudo certo. Se não tem lugar pra mim porque eu não sou kamikaze, tá tudo certo também. É isso. Entendeu? Então, eu acho que é lindo a gente ter essa oportunidade de se saber. A minha parte, assim, da espiritualidade, é onde eu fico mais, assim, no meu devocional, naquele momento ali que eu paro todo dia para ler um trecho e para parar para refletir, porque eu acho que eu tenho obrigação de parar um pouco para agradecer, sabe, do meu dia, agradecer o que aconteceu, da minha comida, do meu lar, tudo que eu tenho. E também aprender um pouquinho mais. Naquele momento que eu faço a leitura, eu aprendo um pouco mais. Então, naquele momento ali, eu sinto uma paz extrema. Extrema. E eu gosto de dividir isso, né? Até ano passado eu dividia todos os dias. Hoje eu estou espaçando um pouco mais em estar ali postando com o que eu estou pensando sobre aquilo que eu li. Achei que eu estava talvez enchendo muito o saco das pessoas. Não, mas as suas postagens dizem muito sobre a sua fé. Eu acho muito legal, eu vejo. E aí aquele momento ali é um momento que me energiza. E eu acho também, tenho certeza que isso me trouxe uma paz, que é um pouco do que você falou, Paula, que, tipo, não ligo para o que os outros pensam. Eu não sei se é só isso, mas eu acho que a paz de estar com Deus aqui, dando o norte da minha vida, isso me dá uma paz. E essa passagem ali pelo Rio, onde eu me encontrei ali, para depois fui para Aracaju e me estabeleci fortemente com a igreja, naquele momento eu me senti muito melhor. Eu não passei a me importar muito pouco com o que os outros falavam ou pensavam de mim, principalmente profissionalmente, principalmente. Vivi momentos terríveis, assim, uma fase aqui em São Paulo, mas apesar de sofrer, porque eu achava que estava sendo injusto, eu chegava em casa e aquilo me reenergizava para mais um dia, sabe? Então, na oração. É uma bênção a gente ter esse refúgio. Essa paz, né? Você, né? Eu venho de uma família muito católica, né? Eu toquei até o sininho do padre na igreja, né? Eu ficava lá, tem na hora da... e eu fui criada assim, até engraçado, eu falo isso, que as minhas amigas sabem, e eu já fiz parte, assim, eu já fui todos muito... os grupos, né, amiga? Todos os grupos da igreja eu pude ter o prazer de participar, porque realmente é gostoso, né? Eu já dei curso de batismo, já dei curso para jovens, já fui catequista, e tudo isso foram coisas que passaram, né? Que eu pude viver, ter essa experiência e passaram. Mas eu sempre tive algo dentro de mim que é a fé. Eu acho que a fé é o que te dá coragem para tudo, né? E é o que faz aguçar a tua intuição também, para o bem, né? Então, obviamente, a maturidade te traz de uma forma mais tranquila a enxergar coisas onde, quando você é mais nova, né? Você entra em desespero, mesmo tendo fé, você não enxerga. É como se você criasse como a Paula falou, né? Dizendo de outra forma, você cria um problema gigante em algo tão pequeno, né? E com a maturidade isso passa, isso muda. Hoje realmente minha casa é meu refúgio, minha filha e meu marido é meu refúgio. O trabalho é o trabalho. Um dia é hoje, outro dia é em outro lugar, daqui a pouco é em outro ainda, daqui a pouco é sem trabalho, né? Mas a gente está aqui sempre unidas como mulheres, podendo falar com tantas outras de coisas que no dia a dia todo mundo vive, faz parte. Então acho que a minha espiritualidade eu vivo assim dentro de mim,
no meu coração, sempre aqui, né, rezando, agradecendo, acho que muito mais agradecendo do que pedindo, né? Eu acho que eu tenho sim, eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho saúde, né? Minha família também. Então eu só agradeço. E vivo hoje sem aquela cobrança e preocupação que no passado era tão pesado. Vou fazer uma Tem pergunta, que ser Débora. leve, né? Essa espiritualidade, quando você tá ali correndo, que eu sei que você ama correr, quando você tá ali, você, a pista, né? E a natureza. Ali pra você também não é um momento super divino, não, assim, de Ah, que você se conecta muito. várias vezes. Eu acho que quando, para mim que gosta muito de correr, né? Quando eu faço essas provas curtas, não, porque é tão Rápido, né? rápido que você não para muito para pensar. Mas as maratonas que eu fiz, elas demoram tanto, né? Para mim que não sou tão rápida. Eu me lembro eu correndo em Chicago, né? Eu corri sozinha e eu fiz. O meu marido correu comigo até umas 2 horas, mais ou menos, da prova. E o restante, então, as outras 2 horas e 15, eu fui totalmente sozinha num lugar, num percurso, com pessoas, com ninguém que você conhece. Passa Um filme. um filme na vida da gente, assim, você faz reflexão de tanta coisa. E eu muitas vezes fiz reflexão assim, nossa, por que que às vezes eu sou tão pesada comigo? Em vários momentos eu me Se perguntava cobra tanto, assim, né? por que que eu me cobro tanto? Por que que eu não comemoro mais as minhas vitórias? E eu tô dizendo isso hoje com muita calma e tranquilidade aqui, porque eu tive que ouvir de outras pessoas assim, você já comemorou suas vitórias? Você já parou para pensar quantos troféus você tem? Gente, ser mãe é um troféu para mim. Ter o meu marido, a minha família, a minha paz, né, de deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo e dormir, isso é um troféu, porque hoje em dia, nesse mundo louco que a gente vive, estar em família e viver ali em família é algo muito É divino, né? divino, Divino, porque não é todo mundo que vive isso. Muitos não vivem porque não querem, mas para gente que acredita nisso, nos filhos, na criação boa dos filhos, na educação, né, na boa convivência ali com o marido, isso tudo é algo que a gente tem que alimentar com a nossa força, pensamento e também fé, né? Por que Aqui não? rapidinho, assim, falando um pouco de tudo que a gente disse, não é sobre ter um ritual perfeito, né? É, Cada uma tem o seu. É sobre cada uma encontrar o seu local de conexão consigo e com o que isso. acredita. Com o que Com acredita. certeza, eu acho que, Concordo. assim, acho não, tenho certeza, Deus, ele está em todos os lugares. Você vai encontrar da melhor forma para Isso, você, é né? isso. Desde que você consiga ter uma conexão com ele para se tornar realmente aquela pessoa que você veio para ser, né? Com seus Acho que desafios, tudo com que leva a com Deus as coisas é boas. um É caminho isso. perfeito. É isso. E assim, minha espiritualidade, acho que ela começou muito dentro de casa, na minha família. Eu aprendi muito com os meus pais desde cedo. Então, você falando muito aí de família, Dea, a espiritualidade, para mim, é muito. Como é que eu pratico no dia a dia? Ela é muito relacionada a equilíbrio, a não ter tantos excessos. O excesso, para mim, me afasta da espiritualidade. Até excesso de felicidade, excesso de dinheiro, excesso de, sei lá, excitação, qualquer coisa. O excesso de coisas boas também é uma coisa que pode me afastar da espiritualidade. Sim. Todo excesso pode não ser tão bom, porque ali você pode decidir uma coisa ali no momento que você não está no equilíbrio. Então, eu aprendi muito com meus pais sobre o equilíbrio. E para mim foi importante, porque eu tive que é tipo um radar interno a espiritualidade. E aí vem essa questão da intuição, que muitas vezes eu acho, não é essa coisa da minha cabeça, mas eu tenho certeza que muitas vezes hoje eu ouço muito mais a minha intuição e eu sei que é algo mostrando para mim um caminho, só que para isso eu tenho que estar em silêncio. É como se fosse um radar interno. Um radar que quando tem muito barulho por fora, quando a nossa vida está muito barulhenta, é a hora que eu preciso mais entrar Entendi. em mim, refletir, meditar e às vezes até ficar um pouco quietinha no meu canto, mais tempo em casa e com a família. E aí eu acho que a gente fala muito de equilíbrio na vida, né? Então, meu profissional, eu tô aqui, ó. Estava falando isso sobre a roda da vida ó, ali fora. O profissional, nota 10. Eu quero estar ali, ó, ganhando muito sucesso, saúde 10. Eu quero estar com um corpo incrível e tal, envelhecer bem. Social, eu quero ter ir para as melhores festas, estar com as melhores pessoas, aprender
Mas e aí? E os filhos? Eu não tenho filho, mas muitas pessoas têm. Como é que está a sua relação com os filhos? Sua relação com os parentes? Sua relação com seus pais? Com a sua família? Com o seu Às espiritual? vezes até consigo mesmo. Consigo mesmo, Você tá tão, exatamente. tá tão automático, tá vivendo aquilo, tá tão dentro de uma coisa só que você É. tá dentro de uma bolha ali que você não consegue nem se enxergar assim mesmo. Exato. E aí, Verdade. quando a Só gente... vê um pedaço de você que é essa coisa de ter sucesso Isso. material ou E o que é o profissional. sucesso? Não é pra cada um, Pra né? cada um é uma É. coisa. Pra cada... E assim, é. claro, Então- né? A gente quer ter, quer construir, quer. Mas eu tenho aprendido, eu não disse que eu cheguei lá, tá, gente? Não cheguei lá, não estou muito longe de Buda. Mas assim, o que eu tenho aprendido com o exemplo que está próximo a mim é que a gente está aqui para ser mais do que ter. O que eu acho que é isso, a gente tem que ser. E aí eu tenho olhado muito mais para o outro. Antes eu não olhava tanto para o outro como eu olho. Porque as pessoas estão. Sempre tive muito costume de todo mundo fazer muita coisa por mim. Sempre. Não sei, eu atraía Mas já isso. E paraste hoje pra não. prestar atenção que a gente olha muito mais pra quem tem do que pra quem é? Sim. E que aí vem a comparação. Porque a pessoa tem, aí tu acha que como ela tem, você ela não é tem. alguma coisa. Tem muita gente que é alguma coisa e que não tem tanta coisa que a gente às vezes não presta Perde, tanta né? É atenção. verdade. Exatamente. Perde de conectar com essa E pessoa. assim, e eu sempre falo, a gente tem que ter gratidão, gratidão. Michele, tento não ser, quando eu vou fazer toda semana, uma vez por semana, inclusive 8h30, daqui a pouco eu faço uma oração com meu marido dentro de casa. Minha família toda faz, a gente faz praticamente no mesmo horário. Meus pais, Luciana, minha irmã com o Rodrigo e a gente aqui. E aí eu sempre agradeço. Eu falo assim, gente, eu tô dentro de casa, tá um frio, tem gente que não tem o que comer, tem É. gente que vai morrer de frio. A gente pensa tudo isso. Mas eu tento não ser hipócrita, eu falo, nós somos eternos pedintes, então se for da sua vontade, eu gostaria, tal, porque a gente também está aqui no mundo material, né? Então é ter esse Sim, não equilíbrio. dá pra negar, né? Por isso que a espiritualidade, para mim, é trabalhar mais no equilíbrio. E aí, excesso de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, quando eu me afasto disso, eu consigo estar mais próxima de Deus também. Vocês viram que cada uma de nós tem um Maravilhoso. ritual. E você pode ter outro. Então, não existe perfeito. O importante é que a gente nos respeite e que a gente esteja presente com nós mesmas. Porque assim, a gente vai estar em flow, a gente vai estar em paz. E porque a gente está trazendo o tema da espiritualidade? Porque muitas vezes a gente cresce com várias crenças de que a gente não é capaz, de que a gente não é bom, de que a gente não vai Sim. conseguir, de que muita gente é melhor que a gente porque só olha para quem é melhor que a gente. E aí, essa conexão é importante para você colocar a sua, né, sua cabeça no lugar e entender que não é assim, que você precisa se encontrar com outras questões ali, outras coisas na vida mais dentro de você para saber que você é capaz sim. Claro que não basta querer, a gente sabe, ninguém é hipócrita aqui, mas a partir do querer você pode começar a planejar, ter ações, buscar Deus e outras coisas. Por isso que o tema da espiritualidade não tem como se dissociar disso aqui. E não tem não tem nenhum problema em você querer ser mais, querer ganhar mais, querer crescer, querer evoluir. Até porque muito do que a gente quer é reflexo do que Deus quer para nós, do que Deus já tem planejado para nossa vida. Então a gente pode querer o que a gente quiser querer e tá tudo certo. O tanto que a gente não perca a conexão com o que é essencial. Porque eu acho que tem coisas que são essenciais e que a gente não pode abrir mão. Muitas vezes a gente abre mão do essencial para conseguir o que a gente quer. Acho que essa é a atenção que tem que ter, Isso, né? eu acho que é essa atenção que tá muito ligada ao equilíbrio que tu estás falando. Exato. Isso aí. Muito bom. E aí, gente, eu já ouvi muito, vou trazer até uma provocação aqui pra gente. Já ouvi de pessoas que falam, nossa, como vocês querem estar em flow se vocês vivem nessa correria, nessa loucura, você às vezes está ansiosa e tal, e blá, blá, blá. Como é que você quer mostrar o flow para as pessoas? Como é que vocês querem juntas divulgar ou vender o flow? Falei, não, aí você está entendendo errado, né? Então, assim, a busca pelo flow é justamente dentro desse caos. Ninguém aqui é perfeito. É isso. Mas a gente está em processo de evolução. Acho que tudo que cada uma de nós contou aqui um pouco mostra que a gente está em busca e acredita sim, né, que isso é possível de alguma forma, mesmo dentro do dia a dia. A gente não está em outro planeta, a gente está aqui, tem que viver nessa loucura, né? Então, assim, e às vezes a gente acorda em flow, de vez em quando criativa, plena, e às vezes a gente acorda para baixo, acontece uma coisa ruim, a gente se sente desenergizado. Então, assim, como vocês conseguem praticar o flow, executar o flow no dia a dia com todas essas interferências que a gente tem do mundo e até a realidade? A gente se conecta com outras pessoas, vive em sociedade. Eu acho que o flow tem níveis, né? Porque enquanto tu falavas, veio isso na minha cabeça. Porque lá atrás, quando eu estava nesse processo que eu te falei que eu estava endurecida, eu
tinha o meu flow. É interessante, muito legal. Eu tinha meu flow dentro da perspectiva e da situação da vida que eu estava. Não tem um videogame que tem as fases do videogame? Cada fase do videogame tem o flow da fase. Então, naquela fase, eu tinha o flow, né? Que sempre foi estar com meus filhos, sempre foi estar em família, né? Eu sempre disse assim, para mim, felicidade é saber que eu estou fazendo o que eu quero, que eu tenho que fazer para conseguir o que eu preciso naquele momento. Então, felicidade não é aonde eu vou chegar, mas é o caminho, né? Eu tô no caminho. Então, eu acho que esse caminho é como as fases do videogame. E cada fase tem seu flow. Hoje, para mim, o flow, ele mudou um pouco pelo momento de vida que eu tô, né? Mas eu acho que é sempre, para a questão do flow, é você estar buscando o melhor para você. É você não desistir de você. Eu acho que quando você desiste de você, você sai do flow. Mas quando você olha para dentro de você e você está o tempo todo buscando o que é melhor para você, quando você está buscando o que é que te deixa, ainda que não seja o teu ideal, porque há um ano atrás eu não estava num momento bom, mas hoje eu sei, porque eu consigo ver daqui para lá. Mas lá eu achava que eu estava, e eu tinha flow Sim. naquele momento, porque eu conseguia construir dentro daquele cenário que eu estava, o que me fazia bem. A mesma coisa agora. Né? Agora dentro do cenário que eu estou, uma pessoa que eu sinto que é muito mais calma, muito mais tranquila, muito menos ansiosa, com uma capacidade de discernimento muito maior. É muito mais fácil hoje eu também ter essa conexão comigo e entrar em flow. Mas eu acho que estar em flow é eu estar conectada comigo, independente do movimento da vida. E também quando você falando, me veio uma outra coisa. Quando a gente vai aumentando esses níveis de flow, achei bem interessante o que você falou. Quando a gente vai aumentando os níveis do flow, talvez seja porque a gente também está mais próximo, mais feliz, porque está mais próximo do nosso propósito. Sabe? Quando você está encontrando o seu propósito, para mim é isso, né? É meio difícil você estar evoluindo no flow sem você estar totalmente distante do que você quer para você, do Não, propósito, Não, né? não tem como, não. Verdade. Não tem, por isso que fala, propósito é clichê, todo mundo fala, mas assim, não é fácil para mim, a coisa mais difícil é você encontrar o seu propósito. Acho que eu passei muito tempo pensando qual é o meu propósito, às vezes tem que passar por todas essas situações, dar esse reset para onde, era isso? Ou às vezes, Não acredito. o propósito até a gente pensa muito, o que é o propósito? O que é o propósito para mim? Às vezes o propósito, gente, está nas pequenas coisas como uma Os felicidade. detalhes. Detalhes, né? Eu quero ser feliz, eu quero estar tranquila, eu quero acordar num domingo e estar com a minha cabeça tranquila e fazer algo que me dê prazer, tá? Então, eu concordo com o que a Paula falou dos níveis de flow, tá? Eu já tive níveis que eu estava em flow totalmente estressada, descabelada, trabalhando, viajando o Brasil inteiro, mas eu estava amando. É isso, não era ruim para mim. Aquele era o flow que eu queria. Eu não parava na minha casa, mas era o flow que eu queria. E nesse processo, desculpa te cortar, Sim. mas é porque eu acho interessante falar isso agora, porque querendo ou não, a gente está, né, nessa questão de menopausa, 50 anos, se eu não falar, brain fog vai embora, eu esqueço. A gente, nesses processos, nesses níveis de flow, a gente se conecta e desconecta de coisas, de situações, de ambientes, de pessoas. Porque é aquilo que vai tendo mais conexão e tendo mais alinhado com a tua frequência. Porque tem tudo a ver com a frequência você estar em flow. Estar em flow é você estar alinhado com a frequência do que você está vivendo, do universo que você está inserido. Se você não fizer isso, você não consegue entrar no flow. Por isso que eu te falo que ele tem níveis. Ano passado, ainda que eu tivesse em volta de alguns sentimentos que estavam sendo meio desconhecidos para mim, eu conseguia ter o flow, porque eu estava na sintonia do meu universo. Agora a sintonia do meu universo é outra. E até porque estar em flow, né, como você falou que as pessoas perguntam para nós, depende muito do momento em que você está se permitindo viver também, tá? Não é, o que é estar em flow? Estar em flow é viver o que te faz feliz naquele momento do que você está fazendo.
Então, eu tive vários Tá momentos presente, em tá que pleno, né? tá No que você presente, fazendo. tá pleno. Você tá por inteira nisso? Eu tava por inteira viajando no Brasil inteiro, na época de Copa, em outra empresa. Depois eu tava inteira fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje. Ah, tava com a minha filha, tava inteira com meu marido. Então, é óbvio que hoje, passado, né, nesse momento de menopausa, momento de trabalho que a gente está e também pela maturidade que a gente adquire até aqui, o nosso, o meu pelo menos, formato e desejo de flow é outro, completamente diferente do que aquele que eu vivia há 10, 15 anos atrás. Mas esse é um momento feliz para mim. Eu estou em flow, eu não sinto falta do que eu vivi, porque o que eu vivi foi tão bom, eu estava tão inteira lá, que hoje eu estar aqui, eu tô inteira e tô plena, A gente não tô é. completa. A gente tem várias fases da vida, não tem? Fases. Quantas pessoas a gente acha assim, fulano enlouqueceu, fecha uma empresa porque não aguentam mais tanto estresse, vai viver numa pousada no interior da Bahia. Eu conheci pessoas assim, viver com o básico ali, pega todo o também. dinheiro. Gente, como é que pode? É o momento de flow, a pessoa para ela, flow era aquele. E ela vai Antes o viver flow era bem ficar na feliz, então, para a gente sair do ponto A para chegar no ponto B, seja o flow, seja qualquer outra coisa, existe um caminho aqui. Não tem como a gente evitar esse caminho, né? É. E nesse caminho, ele não é linear, né? Ele tem vários momentos tem vários ali. momentos. É isso. E você? Para flow, assim, eu acho que eu preciso estar sempre aprendendo. Quando eu fico muito tempo fazendo a mesma coisa, porque a gente adora trabalhar, todas nós aqui, apesar de também amar estar com família, a gente adora o que a gente faz. Então, quando eu tô muito tempo fazendo a mesma coisa, eu tenho que parar, porque aquilo já não tá me dando mais o prazer e eu não tô mais em flow. Aí eu mudo, para que eu volte a aprender, eu volte a conviver com novas pessoas, eu volte a trocar, ensinar essas pessoas, que isso também me move. E isso me faz renascer e entrar de novo em flow. Então, estar em mudança constante, aprendizado constante, para mim, é estar em flow também. E outra, eu sei... Concordo. Acho legal isso. E assim, Verdade. eu sei que a gente fala muito aqui que a gente não deve esperar do outro, se controlar, etc. Mas sim, vamos lá, gente. É tão gostoso, né, quando a gente ouve um reconhecimento de alguma coisa que a gente fez. Muito. Com certeza. Isso me faz entrar em flow quando alguém genuinamente elogia alguma coisa que foi bacana, que você não está esperando. Então, não espere só você entrar em flow. Traga o flow para as pessoas, reconheça mais as coisas boas das pessoas, porque eu acho que é difícil ter aquele que não gosta de reconhecimento, é bem difícil. Eu acho que é um momento que todo mundo se acho sente que todo mundo massageado gosta, ali, né? gente. Todo mundo gosta. Então, que seja reconheça. reconhecimento no trabalho, reconhecimento na família, reconhecimento dos amigos. Exato. A gente botou aqui no Concordo. caminho certo, é importante, não é? A gente é interdependente, essa é a realidade, a gente vive em sociedade, né? Com outras pessoas. Então, acho que são vários, né? Cada um trouxe um exemplo aqui de flow. A gente queria falar, acho que a gente tem que fazer uma fase 2, viu, desse podcast aqui, porque eu acho que a cada 6 meses ou a cada um ano é capaz não, nós vamos trazer novos exemplos Sim. e a gente já vai estar diferente. Nossa, Com certeza. Como ano pode, né? passado era outra Nós coisa. exercício Nós mudamos demais. muito em um ano. Demais. flow, Quanto que, demais. né, o flow também ajudou a gente nesse processo, né? E você colocou uma frase aqui pra gente que eu acho que vale a pena falar, que é o flow só acontece quando a gente para de performar o que esperam e começa a viver o que acredita. É isso. É por isso que... É tudo isso que a gente E às falou, vezes a né? gente muda, né, o que acredita. Por isso que as coisas, às vezes, o flow, ele pode ser diferente. Que é o que você falou das fases. É as fases, E Muito aí, bom. essa coragem, aí me veio um livro na cabeça, que é a coragem de, quando a gente fala de coragem de não agradar, porque a gente está falando de ser feliz com a gente, né? Nem sempre a gente vai agradar os outros também, tem tanta coisa aí Nossa, do flow, acho que, né? esse podcast a gente tá, pra mim tá sendo tão... Acho que a gente está sendo intuída aqui, hein? Não, e como a gente tá muito calma, né, assim, às vezes a gente fala muito, a gente tá ouvindo bem, a gente tá, não sei, tá me tocando. São as nossas mudanças já, né? Legal. É, porque o assunto é tocante mesmo, né? E é legal, acho que se a gente está em sintonia, talvez é porque a gente está entendendo, né? Aos poucos. Isso é bom. E aí, para encerrar, uma pergunta não menos importante aqui. Eu tive dificuldade, viu, gente, desse aqui, mas vou perguntar para vocês aqui. Se vocês tivessem que, nesse momento de hoje, dar um nome para a versão de si mesma que vocês estão vivendo agora, não precisa ser um nome, pode ser uma frase e tal, qual seria? Aí eu vou deixar para quem quiser falar primeiro, quem já tem isso. Eu vou falar uma frase e vou falar
A frase é: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Perfeito. Essa coisa de achar que eu sei tudo, que eu posso até ter dado muitas opiniões aqui, falado muitas coisas, mas certamente eu estou em constante mudança, em constante aprendizado e evolução, graças a Deus. Então eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E hoje eu acho que eu sou uma discípula. Eu nunca me senti tanto nesse lugar de aprendiz. Eu sempre fui uma aprendiz, né? Eu sempre gostei muito de aprender, mas hoje eu me sinto cada vez mais observadora, cada vez mais absorvendo, sendo uma esponja mesmo de tudo desse novo que eu estou vivendo. Então, eu acho que hoje eu sou uma discípula, Maria Madalena. Vou aproveitar e falar uma frase. Quer falar? Porque tem a ver com que a Paula falou aqui. É diferente, mas tem muito a ver. Uma frase, aproveitar aqui, porque é difícil você falar qual seria a sua versão e usar uma palavra só, né? Mas aí você fala evolução, reflexão, não. Então vou usar uma frase que tem muito a ver com você, com o que você falou agora, que inteligentes são aqueles que sabem que não sabem muita coisa, que ainda tem que aprender muito, não sabem quase nada. E o idiota é aquele que acha que já sabe tudo. Porque é aí que você trava e que você deixa de se permitir, que você deixa de entrar em flow, que você deixa de fazer o reset quando necessário. Você perde a beleza que é viver e crescer. Então, acho que tem muito a ver com o que você falou muito de... Né? Me marcou muito ouvir essa frase essa semana, tem tudo a ver. Estou dizendo que a gente está aqui numa sincronia hoje. A gente está em flow. Estamos em flow. Muito bom. E você, Lívia? Eu vou falar assim, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa fé me move, me movimenta, é onde eu peço muitas vezes quando eu estou precisando me inspirar ou encontrar o caminho. É lá que eu vou para buscar esse novo caminho. É lá que eu vou quando eu saio do meu desconforto, quando eu saio do meu conforto. Recentemente, né, eu saí do conforto porque eu estava muito feliz no meu trabalho. Não que eu não esteja, mas eu perdi talvez a minha referência até ali. E isso me fez ter fé. Porque se é o caminho bom, se acontecer é porque é um caminho bom. E esse caminho bom vai ser bom para todo mundo. Mesmo que naquele momento a gente saia de novo da nossa zona de conforto. Do nosso... A zona de conforto não é um lugar ruim só. Ele é um lugar bom também. Mas é muito confortável. Então. Mas às vezes você fala assim, sair da zona de conforto é perfeito. Mas às vezes a zona de conforto durou um ano, né? Que conforto rápido. Normalmente meu conforto dura aí uns 2, 4 anos, assim, aí eu já fico louca para mudar. Mas é isso, é andar com fé, acreditar que o caminho sempre é bom, independente de um momento mais turbulento que possa parecer o início. Eu acho que a minha frase é: sigo no ritmo da coragem. Coragem de mudar, coragem de me permitir, coragem de ajudar as pessoas a mudarem. Coragem de fazer, né? Fazer, coragem de também comemorar minhas vitórias, mas poder estar sempre olhando de forma muito positiva para os meus desafios e estando com meu coração em paz. Acho que é isso. Acho que a coragem tem que estar soma com tudo que vocês falaram, né? Mas se a gente estiver sempre nesse ritmo dançante da coragem, né? Você sempre está ali seguindo um fluxo que vai te permitindo, fazendo com calma e paz e de uma forma gostosa o que você deseja, sem medos. Legal. Chegamos ao fim, né? Foi maravilhoso e eu acho, não tenho certeza que a gente está assim lançando esse segundo semestre muito bem e que a gente consiga, né, ajudar vocês, que a gente tenha falado algo que tenha tocado vocês, porque eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Não adianta a gente entrar em flow se a gente não contribuir para que vocês entrem também.
Não sei se vocês querem deixar o recado final, mas antes de mais nada, não deixem de compartilhar esse episódio com quem você acha que precisa ouvir isso. Porque eu tenho certeza que talvez uma frase que seja, uma palavra de uma de nós aqui, pode fazer uma virada de chave em tantas pessoas que a gente nem imagina. E nosso objetivo é esse aqui, é transformar. Exatamente. Né? Transformar. Exatamente. Vocês têm Muito algum bom. recado? Tudo certo? Tudo Certo. certo. Liga o Tudo certo. flow. Liguem o flow. Liguem o flow e acompanhem a Isso aí. gente. E feliz segundo semestre. Segundo semestre. Faltam com 6 tudo, meses com para tudo. 2026. Vamos fazer o que a gente disse que ia fazer. Tá faltando algumas coisas da minha Vai lista. fazer, vamos fazer. Há de acontecer. Olhem a listinha e vamos correr para fazer. Vamos que vamos, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.